Vocês estão ouvindo? Não? Vendo? Vocês ficaram. Eu fui arrebatado. Já que vocês ficaram, já deixa lá o like e se inscreve no canal. Beleza? E pessoal, tudo bem com vocês? Que é Anderson Paiva. Sejam bem-vindos ao canal Saudade de Cristo. Hoje o assunto ele será especificamente sobre Jesus, a pessoa de Jesus, porque Jesus veio à Terra e quem Jesus é. Então, para começar, vamos desde o início. Lá em Gênesis 1, versículo 1. Criou Deus os céus e a terra. Tá um pouquinho barulhento ali fora e aqui fora também, então releve. Então vamos lá para o capítulo 2, versículo 2, que foi onde após Deus terminar tudo, então ali no sétimo dia ele descansou. Então lá no versículo 7 do capítulo 2, Deus forma o homem do pó, sopra nas narinas dele e há vida. E ele se levanta, se torna um ser vivente. Então até o versículo 15 do capítulo 2, Deus faz mais algumas coisas e a partir do versículo 16 Deus dá uma ordenança. De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então lá no versículo 18, Deus vai criar a mulher. Ele diz, né? Certamente não é bom que o homem esteja só, vou criar uma auxiliadora para ele. Aí lá no versículo 18, que diz assim, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. E da costela do homem, Deus faz a Eva. Lá no versículo 22, do capítulo 2 de Gênesis. Então, no capítulo 3 é que vai acontecer a queda do homem, né? Onde vai acontecer lá do versículo 1 até o versículo 4, vai acontecer um diálogo entre a Eva e a serpente. Então, é verdade que Deus disse que vocês não podem comer do fruto do jardim? A gente não pode nem comer nem tocar, senão a gente vai morrer. Oh, então eu te digo, vocês não morrerão se comerem do fruto. E se vocês comerem do fruto, certamente serão como Deus, saberão a verdade do bem e do mal. Mas a serpente era mais astuta que todos os animais selvagens ali que Deus tinha criado. Está lá no capítulo 3, versículo 1 de Gênesis. Então lá no versículo 6, a mulher vê que o fruto era bom de se comer, né, de se olhar, pegou o fruto, comeu e deu para Adão. Adão comeu e aconteceu toda aquela história, né, em que Deus desceu e perguntou sobre Adão e Adão disse, me escondi, Senhor, porque comi do fruto, desobediência, e vi que eu estava nu. Aí Deus disse, quem disse a você que você estava nu? E aí aconteceu, né? Deus expulsou eles do jardim. Então Deus ele deu uma sentença a cada um deles. Então a gente vê que Adão, ele bota a culpa na mulher, a mulher coloca a culpa na serpente, e a serpente não tinha que colocar a culpa, né? Tomou a culpa sobre si. Então lá no versículo 15 do capítulo 3 vemos as consequências dessas coisas. E justamente no versículo 15 há uma profecia de Jesus, né? Então o homem já pecou, mas lá já havia uma profecia de que Jesus viria. Capítulo 3, versículo 15 diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. E a consequência da mulher aqui, né? E a mulher, ele disse, aumentarei muito o seu sofrimento na gravidez. Com dor você dará à luz os filhos. Dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele governará. E para Adão, por ter dado ouvido à voz de sua mulher e comido da árvore que eu já tinha ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadiga você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida.
E ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Então aí a gente vê as consequências da desobediência. E que Deus é mau? Não. O homem pecou, o homem se afastou. Mais à frente veremos as consequências disso. Mas antes disso, vemos a promessa de que Jesus viria lá no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis. Vemos outra profecia de Jesus lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, que diz assim: O Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra e a sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. E abençoarei aqueles que os abençoarem e amaldiçoarei aquele que os amaldiçoar. Em você serão benditos todas as famílias da terra. Então a gente já vê aí uma profecia de Jesus, que da descendência de Abraão a gente viu ainda. Veio os patriarcas, chegar até Davi, de Davi viria Jesus. A gente vê lá a genealogia de Jesus, lá em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 1 a gente vê. Gerou, aí Davi gerou, até chegar Jesus. Então vemos o Evangelho, em que Jesus teria que vir. Por quê? Porque o homem pecou e destruído foi da glória de Deus. Lá em Romanos diz isso. E também diz que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Vai dizer lá em Romanos 6:23, diz que o salário do pecado é a morte. Então a única forma de... Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então a única forma de pagarmos a Deus seria morrendo. Então veio Jesus e pagou a nossa dívida. Jesus pagou a sua dívida. Então, posso converter que Jesus está voltando. Costumo fazer isso no Instagram, muito. E com Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, conseguimos ter vida. Lá em João, capítulo 10, versículo 7, vai dizer que Jesus é a porta. João 14:6, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus 6:35 ou 36, não lembro. Mas vai dizer assim, que Jesus é o pão da vida. João capítulo 15, versículo 1, vai dizer que Jesus é a videira verdadeira. João capítulo 8, versículo 12, vai dizer que Jesus é a luz do mundo. João 11:25, vai dizer que Jesus é a ressurreição e a vida. João 10:11, Jesus é o bom pastor. Apocalipse capítulo 22, versículo 13, diz que Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Diz também mais que ele é o primeiro e o derradeiro. Então pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou aí, já deixa o seu like, se inscreve no canal aí, deixa seu gostei. Se você tiver alguma dúvida, sugestão de vídeo, já sabe o que fazer, né? Comenta aí embaixo. Até a próxima.